Boa noite a todos. Boa noite a todos. Que a paz de Jesus esteja com vocês. O tema de hoje é viver para mudar. Quando a gente fala em viver para mudar, quer dizer o quê? Que nós temos que viver o nosso dia a dia e mudar as nossas atitudes perante o que esteja errado em nossas vidas. Uma exemplificação de mudança são os discípulos de Cristo, porque todos eles eram seres imperfeitos e precisaram ter essa mudança para seguir ele. Um deles até renegou ele 3 vezes, mas mesmo assim ele não desistiu de Cristo e Cristo não desistiu dele. Quando eu falo em renegação, a renegação ela pode ser de nós mesmos. Um exemplo, Pedro, ele renegou Cristo 3 vezes. Nós renegamos às vezes nós mesmos todos os dias, a cada momento que cometemos um ato errado conosco. Que seja imprudência, né? Saber que estamos fazendo algo de errado, que possa impedir a nossa evolução espiritual. Eu trouxe aqui hoje uma história não, é verídica, né? Da irmã Dulce. Irmã Dulce, ela não era espírita, porém, ela praticava muito bem. Então, não necessariamente precisa ser uma pessoa espírita que pratique, não precisa ser espírita para praticar o bem. Porque a religião é uma conexão que nós temos conosco. Então, você pode escolher qualquer religião desde que você pratique o bem aos outros e a si mesmo. Quando você pratica o bem aos outros, você está praticando a si mesmo. Por quê? Vai criando um campo de vibração muito bom, uma energia boa, que vai fluir para você. E você vai trazer espíritos bons ao seu lado. Então, a irmã Dulce, ela nasceu em 1914. Ela, desde criança, desde quando era pequena, ela praticava muito o bem. Ela queria ajudar todo mundo. Com 13 anos, naquela época, os pais queriam casar seus filhos muito cedo. E o pai percebeu que ela era diferente. Porque com 13 anos ela tornou a casa dela um abrigo para moradores de rua. Então a irmã Dulce, ela queria muito ajudar aqueles. E o pai preocupado, porque não era aquilo que o pai queria para ela, né? Qual pai que quer uma filha freira, né? Ele quer netos, ele quer que a vida familiar cresça, né? Ele quer uma progressão familiar. Então não era aquilo que o pai queria. Porém, a irmã Dulce foi além do que o pai queria. Ela não casou, né? O pai arrumou um casamento para ela, mas ela foi sincera, ela nunca tinha renegado um pedido do pai, mas ela chegou uma fase, aos 17 anos, ela falou pro pai, olha pai, não dá, eu não posso casar, não é para mim casamento. Eu preciso seguir a minha vida da forma que eu quero, que eu escolhi. E essa forma é ajudar os outros. Então eu vou estudar para eu ser freira. Eu quero ser freira. E o pai, amando muito a filha, permitiu que aquilo acontecesse na vida dela, porque sabia que era uma coisa boa também. Então, quando o pai faleceu e deixou uma herança para ela, e ela estudou, pegou essa herança do pai e foi para um convento. Só que a irmã Dulce aprontou muitos, né? Mas para o bem. Quando chegou nesse convento, ela mudou totalmente a vida daquelas freiras e mostrou que com pouco você pode fazer muito. As freiras, elas ficavam indignadas porque ela conseguia pegar todos que ela via na rua e levar para o convento. E enfiava em tudo quanto é lugar, cada cômodo, ela colocava uma pessoa e dava alimento. E o que eles tinham era muito pouco. Teve um dia que a irmã Dulce, uma das freiras, tinha um galinheiro enorme no fundo do quintal que eles alugavam para um vizinho do lado. E tinha cerca de 50 a 60 galinhas nesse galinheiro. E a irmã Dulce estava com a leva de pessoas, moradores de rua, que precisavam abrigar em algum lugar, porque até então, naquele tempo, já era época do frio, e ela pensava que ela ia fazer com aquelas pessoas, né? E aí ela pensou, o que eu vou fazer para ajudar essas pessoas? E olhou para a freira, aí a freira nem pensava, você não vai fazer isso. Já imaginou que ela ia aprontar alguma, tirar aquelas galinhas dali, né, e fazer alguma coisa.
Mas ela fez, o que ela fez? Ela pegou, tirou todas as galinhas dali, ela colocou as pessoas naquele lugar, e o dono das galinhas chegou, né, para pegar algumas galinhas ali que ele tinha vendido. Quando ele chega lá, vocês imaginam a cara desse homem quando vê todo o seu galinheiro sumiu. Tinha pessoas lá dentro de onde era o galinheiro, tinha camas com lençóis limpos, pessoas sorridentes, felizes, porque não estavam passando fome. E a irmã Dulce, com um belo sorriso, olhou para ele e ele falou: cadê as minhas galinhas? Perguntou para outra irmã. Irmã, olha, eu não sei de nada, eu não fiz parte de nada disso. Isso foi ideia da irmã Dulce. Pergunta para ela o que aconteceu com as galinhas. E ele foi perguntar, né? E a irmã Dulce, com um sorriso doce, tocou sobre as mãos dele e falou: olha, meu filho, você não tinha aonde deixar essas galinhas. Então, você ajudou essas pessoas. Com essas galinhas eu fiz canja, eu fiz galinhada, eu fiz sopa. Olha quantas pessoas você alimentou com essas galinhas. Olha quanto bem você fez para essas pessoas que não tinham nem o que comer. E além de você ter dado o que comer, ainda deu aonde elas dormir, porque elas estavam dormindo na rua. E o homem olhou para ela tão indignado com aquilo, mas ela tinha algo no olhar, uma ternura, como Cristo tocava nas pessoas, sabe, com os olhos. E ele não conseguiu brigar com ela, mesmo sabendo que ia ter um prejuízo muito grande. Aquilo ficou na história, na vida das pessoas, essa história da irmã Dulce. Porque ela foi uma ternura de pessoa, né? Ela fez o bem para as pessoas e a vida inteira. O nome dela, na verdade, era Maria Rita. Quando a mãe dela faleceu, ela ainda era muito nova. E como ela gostava do nome da mãe, ela pegou esse nome, Maria Rita, Dulce, para ela e tirou Maria Rita. Então, assim, ela fez várias coisas, a história dela é muito linda, quem tiver interesse. Ela fundou hospitais, pronto-socorros, ela tirou pessoas das ruas, ela fez tanto que ela foi canonizada como santa pelo Papa, porque ela foi uma pessoa muito boa. Então, com certeza, a irmã Dulce, mesmo não sendo espírita, era um espírito evoluído, que ela olhava para as pessoas com outros olhos. Quando o tema fala viver para mudar, muitas coisas a gente pode fazer no nosso dia a dia para mudar. A primeira delas, eu me refiro muito na área hospitalar, quando você olha muitas coisas com os olhos humanos e vê como as pessoas poderiam mudar mais suas atitudes perante aqueles que sofrem. Nós mesmos, quando passamos na rua e vemos uma pessoa mendiga, porque é usuário de droga, ele não presta, porque entrou nesse mundo porque quis. Quem somos nós para julgar alguém? Nós não vivemos a vida do próximo. Então, às vezes, você dá um prato de comida, ou você vai ali e compra, porque o dinheiro, às vezes, que você der, ele vai comprar droga realmente, mas um prato de comida você pode dar. Ajudar aquele que precisa, nós podemos fazer isso. Dentro de casa, né, eu vejo assim, muitas vezes, quando a gente vem para o centro, eu falo nós, refiro a nós, porque ainda estou dominando essa pessoa dentro de mim. Porque é muito difícil você tentar ser evoluído quando as pessoas que estão ao seu lado não querem a mesma coisa. Então, o que nós temos que fazer? Orar muito, pedir muito para Cristo, para que nós possamos ser pelo menos 1/3 do que ele foi. Porque todo momento ele foi taxado, ele foi humilhado, ele foi execrado, foi muito ódio sobre ele naquele tempo. E ele teve que aprender a viver com aquelas pessoas. Ele teve que aprender a como falar no nome de Deus para aquelas pessoas sem que ele fosse rechaçado, mas mesmo assim era impossível não ser. Tanto que ele foi traído por um deles, um de seus discípulos, ele foi negado por um dos seus discípulos, e mesmo assim ele não desistiu do propósito dele. Assim é a nossa vida no plano terrestre.
Quando nós saímos do plano espiritual e viemos para cá, nós fazemos milhões de promessas. Eu prometo ser uma pessoa boa, eu prometo que eu vou seguir esse caminho, porque esse caminho vai ser bom para mim. Mas aí nós temos falhas e não tentamos corrigir elas porque achamos que somos certos nessas falhas. E aí é onde começa o erro, a hipocrisia, a mentira, o orgulho, o ódio. E por incrível que pareça, o racismo, que muitos nós ainda temos, o racismo, o preconceito, né? Não respeitar o direito de ir e vir de cada um. Então, quando nós saímos do plano espiritual, fazemos 1000 promessas de mudanças para nós mesmos. E quando chegamos aqui, principalmente nós espíritas que temos conhecimento, imagina, você vem para a casa espírita. Um exemplo, estou aqui na casa espírita dando uma palestra. Aqui eu estou sendo um exemplo, né? Estou dando uma palavra. Eu saio daqui, converso com as pessoas na rua, sou educada. Mas quando eu chego dentro de casa, eu me transformo em um monstro. Então, tudo que eu falei foi hipocrisia. Eu estou sendo contraditória àquilo que eu falo. Não falo que sou santa, não. Ninguém é perfeito. Ninguém chegou na posição de Cristo ainda. Está muito longe de sermos seres perfeitos. Mas para nós vivermos uma vida sem muita dor, né? Porque nessa existência é difícil você não viver de dor. Nós temos que mudar muito, mas muito mesmo. Quando veio essa pandemia, eu acho que todos nós imaginamos assim: nossa, agora é o fim do mundo. Eu vou tomar aquele açaí, eu vou comer aquela picanha, porque eu sei que se esse vírus pegar, eu tô morta. Eu tô ferrada, porque eu não tenho resistência, eu tenho problema pulmonar, eu tenho problema cardíaco, seja qualquer doença específica que possa ter. E aí você enche a cara no açaí, vai... Aí você não tinha uma diabetes, aí você acaba adquirindo por quê? Você achou que você ia desencarnar com o vírus. Mas você acaba fazendo coisas erradas por medo de morrer. E cadê a fé? Onde fica em dias melhores, que tudo isso vai passar e que isso é só um momento ruim? Muitos estão achando que isso é um apocalipse. Vocês acreditam? Não, não é um apocalipse, não. Na verdade, esse vírus ele veio para ensinar nós sermos pessoas melhores, né? Aprender a viver com a sociedade, a ser mais humildes, ter empatia. E isso não está acontecendo com muitas pessoas. Pelo contrário, nós vemos assim, pessoas que não querem passar na frente do hospital com medo de ser contaminada, mas fazem festas familiares diariamente. Estão sempre em contato uns com os outros, mas evitam de passar na frente do hospital ou conversar com o enfermeiro. Vou até contar uma história para vocês. Esses dias eu estava no salão, aí sentou uma mulher perto de mim. E ela estava conversando normal, estava de máscara, ela estava um pouco longe. Aí a outra perguntou: o que você faz? Eu falei: sou enfermeira. Na hora que eu falei que era enfermeira, faltou a mulher dar um pulo da cadeira e pular com as 3 cadeiras para frente. Até então ela estava conversando comigo normal, como se eu fosse um monstro. Aí imagina assim, né? Como que é o julgamento das pessoas com relação ao vírus? Mas esse vírus veio para a gente mudar, aprender a viver em família, aprender a ter empatia, a sermos pessoas melhores. Mas as pessoas estão se tornando mais egoístas. Elas estão pensando mais nelas do que nos outros, do que naquelas pessoas que estão lutando para viver. Então, assim, é muito triste em saber que eu pensava que tudo isso ia mudar. Eu falava: não, o mundo vai mudar, ele vai melhorar. Mas assim, nós vemos que isso é muito pouco. A correlação de pessoas que estão entendendo que precisam melhorar, evoluir espiritualmente, são poucas. Então isso é muito difícil, principalmente para quem está vivendo a doença diariamente, né, que vê as pessoas morrendo, como os enfermeiros, os médicos. Então, assim, o sofrimento daqueles que, se a gente pudesse abraçar, eu só pudesse pegar na pessoa e falar assim: ó, meu filho, você está curado. Eu curaria, mas a minha única função mesmo é cuidar do paciente como um todo, como ser humano que precisa de uma avaliação,
Eu não tenho esse poder de curar, né? Só Jesus que tem e a fé da pessoa. Então, assim, é muito difícil a gente ver esses olhares de julgamento das pessoas. Mas vamos ter esperança que tudo isso um dia vai mudar, né? Porque precisa mudar. Um exemplo de mudança é Chico Xavier, né? Acho que nós não nos cansamos de dar ele como exemplo de pessoa boa, né? Que foi uma pessoa evoluída, que veio a esse mundo para ensinar desde o começo. Chico Xavier, quando era mais novo, ele dava aula de catolicismo. Só que Chico, como ele já psicografava, ele tinha a mediunidade dele muito forte, né, ostensiva, então ele era católico, ele frequentava, né, a igreja católica, o padre tinha muito carinho por ele, as crianças amavam o Chico. Só que o padre chegou um dia e falou: Chico, você não vai poder mais dar aula de catolicismo para as nossas crianças. E Chico ficou muito triste com aquilo no começo, mas entendeu que realmente cada um tem suas regras, né? E que as pessoas que tinham decidido aquilo, as pessoas daquela cidade tinham decidido aquilo, que não podia. Ele ficou muito triste. Só que ele não esperava que as crianças iam se reunir e falar com os próprios pais, falando que queria ele como professor para falar de Cristo. Porque ele era um exemplo quando ele falava de Cristo. E ele ficava pensando: o que eu vou dar para essas crianças de comer? O que eu vou dar? Só que Chico era uma pessoa de muita fé. E ele falava assim: Deus vai saber o que vai fazer. Ele sabe, ele vai guiar os caminhos, ele nunca deixou faltar nada. Em uma das orações dele, Chico ele era muito chorão, porque assim, ele sentia a dor do próximo. Ele tinha uma energia que ele conseguia captar a dor do mundo. Então ele chorava por qualquer coisa. E Chico, fazendo suas orações, clamou, pedindo, né, que Jesus orientasse ele como que ele ia dar aula para essas crianças. Então, apareceu um espírito para ele, Humberto de Campos, e falou para ele assim: você vai continuar dando as suas aulas e você dá aula lá debaixo da árvore, que vai dar certo, você tem que acreditar. E ele, como sempre ouvia, né, os espíritos amigos, saiu para fora e chamou as crianças para dar aula de catolicismo. Tava ali umas 10 crianças reunidas embaixo da árvore e ele começou a falar. De repente começou uma ventania que as senhoras, donas de casa, não sabiam o que fazer com aquilo. Aquele vento levando as roupas. Aí uma delas falou: ué, Chico, o que você está fazendo debaixo dessa árvore com essas crianças? Você não está vendo o maior temporal que está vindo? Aí ele falou assim: não, eu estou dando aula de catolicismo para elas, estou falando de Jesus para elas. E as crianças todas querendo ouvir ele, né, que ele tinha o dom da palavra. E de repente uma senhora falou assim: mas o que você vai dar para essas crianças comer, Chico? Aí ele falou assim: só a palavra, não tenho mais nada para dar para elas. E aí essa mulher que perguntou reuniu as outras moradoras e uma levou bolo, outra levou suco, e foram reunir e fizeram um banquete para as crianças. Aí uma delas perguntou assim: quanto tempo que você vai ficar dando, quantos dias na semana você dá essas aulas? Todo sábado. Então não se preocupe, meu filho, todo sábado terá lanche para suas crianças. Então, para você ver, ele não mudou. O bem que ele estava praticando aquelas crianças, ele não parou, ele continuou, porque os pais permitiram também. Mas ele não mudou a opinião dele, ele continuou ali, e Cristo abriu uma porta para ele. É assim na nossa vida. Quando nós achamos que está tudo perdido, não tem quando você não tem mais um centavo para abastecer o carro, você pegou 5 reais que você tinha, olha, 5 reais, e colocou de gasolina ali, eu acho que vai dar para andar até a outra esquina. Mas aí aparece às vezes um serviço extra para você fazer, aparece alguma coisa, e isso é Cristo agindo na vida. Mas existem pessoas que são tão fechadas para ver as pequenas coisas que Cristo oferece, que não conseguem ver o mínimo que está ali
na vida dele. Então, quando a gente fala viver para mudar, a gente tem que aprender a viver com as dificuldades que a gente tem na vida e mudar a nossa forma de pensar com relação a elas. Em questão de saber sair do problema sem que você se entre em outros problemas. Então, nós temos que aprender a cada dia a caminhar pelo bem, de forma como que a gente faça o bem para nós. Porque quando você faz o bem para um, automaticamente o bem vai ser feito a você. Porque Cristo, ele não esquece dos seus filhos. Ele está ali presente a cada momento. Quando fala assim, na parte de Pedro, eu quero voltar nessa parte que eu achei muito interessante. Pedro, ele tinha vários problemas. Um dos problemas de Pedro era a sogra. Vocês acreditam que a sogra era um problema também? Porque a sogra não acreditava nele. E a sogra chegou a dizer para Cristo assim, para ele. Humberto de Campos conta isso, né? Quem fala, né? Humberto de Campos conta assim, que ela chegou um dia a Cristo e falou que Cristo tinha que observar suas ovelhas. Estava correlacionando a Pedro, né? Que Pedro não seria uma boa ovelha. Então, Cristo pegou e deu uma resposta para ela. E falou bem assim, que ela disse que precisava de um talismã ou de uma joia para que protegesse ela. Ela achava que a proteção vinha de algum objeto pessoal, que Cristo tinha que pôr a mão naquele objeto e santificar aquele objeto para ela. E Cristo refere-se a ela assim, o templo é o talismã da sorte, usado de maneira correta. Então, quando Cristo fala isso para ela, ela não entendeu, ela continuou sem entender, porque quem não era um espírito evoluído era ela que não entendia as coisas. Então, quando Cristo fala o templo é um talismã, que a gente tem que saber como usar ele se refere ao nosso dia, as coisas que nós fazemos durante o nosso dia. Quando Cristo pergunta para Pedro assim, Pedro, você me ama? Ele pergunta 3 vezes para Pedro. Na terceira vez, Pedro se ajoelha aos pés dele e fala, Senhor, como duvidas que te amo? Então, se você me ama, apacente as minhas ovelhas. Foi o que Cristo falou para ele. E Cristo ainda disse para ele assim, você vai me renegar 3 vezes, Pedro. E ele, como Senhor? Sim. Antes do cantar do galo, você vai me renegar 3 vezes. E assim aconteceu. Ele renegou Cristo 3 vezes. E quando foi na última vez que ele renegou Cristo, que um soldado perguntou, eu vi você com ele. Ele falou, não, você está enganado. Quando ele falou isso, ele olhou para Cristo e lembrou que Cristo falou para ele, você ia me renegar 3 vezes, e ele renegou Cristo. Mas ele, mesmo renegando Cristo, ele era uma pessoa boa. Ele estava com medo. Todos nós somos falhos. Eu estou falando isso de Pedro para vocês entenderem. Ele era um dos discípulos de Cristo. O que nós somos de Cristo? Alguém já fez essa pergunta? Para que viemos nessa terra? Para ser discípulos de Cristo, temos que ser crucificados junto com Ele? Ou temos que falar em nome dele? Porque crucificar, eu vou dar um exemplo. Qual é a sua religião? Sou espírita. Credo, você mexe com isso? Foi isso que falaram para mim ontem. Eu só respondi para a pessoa, eu acho que você está equivocada. Você quer estudar? Eu te convido para estudar. E você vai entender o que é o espiritismo. Não temos que discutir e tentar explicar coisas que pessoas às vezes não estão com mentes abertas para entender. Mas nós temos que respeitar. Cada um tem seu tempo. O meu tempo é agora, daquela pessoa talvez não seja. Mas eu tenho que mudar a minha maneira de viver. Respeitando o direito de ir e vir daquelas pessoas que não acreditam que o espiritismo, sim, é uma forma de você fazer uma renovação espiritual a cada dia, com cada palestra que nós escutamos, com cada exemplificação de Cristo. Um exemplo de Pedro foi um exemplo muito grandioso para aqueles que leem e não entendem.
Cristo fala de Pedro não para julgar ele. Ele fala de Pedro como um exemplo. Assim como o exemplo da figueira seca, que ele usou como exemplo, né? Que ele amaldiçoou aquela figueira e deu ela como exemplo para a gente. Não adianta nada ser lindos por fora e secos por dentro. O que é essa secura que ele se refere? É o nosso interior como pessoas. Existem pessoas que não acreditam em Deus. Elas são ateus. Mas elas têm bondade. Elas fazem bondade. Às vezes essas pessoas, elas têm mais espiritualidade que nós mesmos que estamos dentro da casa espírita. Por quê? Não é o que você fala, é o que está dentro do seu coração. Porque às vezes o que você fala é superficial ao que você vive. Então a palavra, às vezes, ela não manda muito no que você condiz ser. Então quando eu falo, a vida a gente tem que viver para aprender. Então, um exemplo é esse, é sermos pessoas melhores. Eu vou falar uma história que eu ouvi de Divaldo Franco. Ela conta a história de uma criança que foi abandonada num abrigo. Essa criança tinha 3 anos. E essa mãe, sofrendo muito, abraçou essa filha e falou: minha filha, eu volto para te buscar. E aquela mulher daquele abrigo onde aquela criança ficou, olhou para ela indignada e falou: por que mente para a menina? Se você não vai voltar, por que está mentindo? Ela falou assim: eu vou voltar para buscar a minha filha. E ela foi julgada naquele momento que deixou aquela criança. Passou-se os anos, essa mulher contratou um detetive para procurar a filha, a Cláudia. O nome da criança era Cláudia. Esse detetive, ele gostava de coisas difíceis, casos difíceis. Há tantos anos atrás, há 15 anos atrás, uma criança foi abandonada no orfanato. E como que eu vou achar? Essa criança, ela foi abandonada, eles moravam nos Estados Unidos, e ela foi abandonada em Washington, uma cidade bem longe, eu não sei onde fica, mas assim é a história. E essa mãe contratou, e esse cara falou assim: não, eu vou achar essa mulher, porque ela já estava com 20 e poucos anos, para você. Se eu não achar ela para você, eu mudo o meu nome. E ela, né, ficou feliz, lembrando que essa mulher, quando abandonou a filha, ela era pobre. Ela estava na miséria, ela não tinha como criar essa menina e abandonou ela. E logo depois que ela abandonou, depois de uns 4 ou 5 anos, ela casou com um homem que tinha uma condição financeira muito boa. E esse homem que contratou esse detetive e falou: olha, minha esposa, ela está morrendo por dentro, porque ela precisa saber da filha, se a filha está bem. E esse rapaz foi atrás. Até que ele chegou num orfanato, lá em Manhattan, e descobriu que essa criança tinha sido adotada por um casal e que estava em Hollywood. E essa menina era musicista, porque ela gostava de música e tal, e esse casal fez de tudo por ela. E ela era uma musicista muito famosa. E ele conseguiu achar essa menina. Chegando lá em Hollywood, ele foi assistir um show dessa menina para conhecer ela. Ele ficou encantado com ela. Ela era muito bela, dos olhos azuis, loira, muito linda, parecia um cristal, de tão bela que era. Ela tinha uma beleza que irradiava, uma voz linda. Só que ele não sabia que a menina era cega. E aí ele mandou um bilhete falando que queria falar com ela a respeito de uma mãe. Ele foi muito sério com relação ao bilhete, porque ele queria falar a respeito da mãe. E aí terminou o show, a menina estranhou aquele bilhete e falou que queria conversar com esse rapaz. E ela, né, como ele não sabia que ela era cega, ela estava de cabeça baixa, mexendo num lenço. E ele falou: olha, eu vim para falar a respeito de sua mãe. Ela falou: o que tem mamãe? Mamãe está doente?
Ela achava que era a mãe adotiva. Aí ele falou, não é essa mãe, é a mãe, a sua outra mãe, não é a adotiva. Aí ela começou a chorar e ela falou, não, eu não tenho mais mãe, aquela mãe para mim morreu. Ele falou, você precisa ouvir ela, você precisa entender. Ela falou, saia daqui, senão eu vou chamar a polícia para você. Ela não queria mais saber da outra mãe. E aí, o que ele pensou? Eu preciso falar com os pais dela. Os pais dela precisam me ouvir, os pais adotivos. Ele pegou e foi atrás dos pais. Quando chegou lá, a mãe dela falou, isso não pode estar acontecendo, porque o nosso sonho toda a vida foi de ter uma filha. E agora que nós temos a nossa filha, não é justo você vir aqui e apresentar outra mãe para ela. Porque eu sou a mãe dela, eu a criei, eu busquei ela de onde ela estava, a mãe a abandonou, ela foi covarde e abandonou a filha, e na situação que estava. E ele falou, qual a situação? A nossa filha é cega. Depois de 2 anos que nós pegamos ela no orfanato, ela perdeu a visão. Nós fizemos de tudo para que ela não perdesse a visão, mas ela perdeu a visão. E daí nós colocamos ela em vários cursos para que ela conseguisse tocar, mesmo não enxergando, para que ela tivesse um pouquinho de felicidade na escuridão que ela vive. E ele falou, não, vocês precisam deixar ela conversar com a mãe, que talvez essa infelicidade que ela tenha é porque ela nunca ouviu o que a mãe tinha a dizer. Aí eles concordaram em levar a filha na cidade da mãe. Chegando lá, a mãe estava sentada numa cadeira de roda e a menina ia adentrando a porta. Ela sentiu a menina entrar e ela gritou, Cláudia, minha filha, é você? E ela falou que sim, mas ela não era mais a mãe dela, que ela abandonou ela foi covarde, só porque ela tinha um problema de visão. Aí ela perguntou, você sabia que eu ia ficar cega? Aí ela falou, sabia sim, minha filha, que você ia ficar cega, porque eu também sou cega. Como assim você é cega? Eu te entreguei para adoção porque eu descobri que eu tinha uma doença genética nos olhos e que eu ia ficar cega há pouco tempo. Tinha pouco tempo de visão. E o que eu ia fazer com você, minha filha? Ia nós duas mendigar na beira da rua. Então, te dei para adoção porque eu sabia que, linda como você era, logo ia ter pais carinhosos e amorosos para te criar e te dar a oportunidade de enxergar que eu não pude. Ela pensava que se tivesse dado a criança para adoção, ela ia arrumar alguém que tivesse dinheiro, né, para dar um suporte para a filha. Só que a doença era genética, como era genética, a filha teve a mesma doença da mãe e perderam a visão também. Então, quando a filha percebeu que a mãe não fez porque não queria ela, e ela contou logo depois, se eu soubesse que eu ia arrumar um marido rico, eu nunca teria te dado para adoção. Eu nunca teria desistido de você. A partir do momento que eu dei você, eu desisti de viver. Minha vida acabou naquele momento, porque eu sofri muito com a tua ausência. Então, nessa história toda da Cláudia e da mãe, ela tirou uma lição muito grande de aprender a viver. Mesmo que a gente passe por dificuldades financeiras, nós sabemos que os nossos filhos são nossa vida. E que mesmo que todas as dificuldades, a gente tem que aprender a viver com todo esse problema. E ela sabia que se ela tivesse, talvez, tido essa oportunidade, que ela sabia que a filha não ia enxergar mais, ela não teria dado a filha e passado todo esse momento de tristeza que ela passou na vida dela, de ter dado a filha. Então, quando a gente passa por esse tipo de problema familiar, não só de filhos, que nós às vezes temos que deixar os filhos com os pais para a gente poder estudar ou trabalhar, nós perdemos uma parte da criação dos filhos para a gente tentar dar o melhor para eles. Não chega a ser uma doação, mas chega você perder esse momento com o filho, né? Eu passei por isso, de ter que deixar minha filha 2 anos com a minha mãe. Graças a Deus eu tenho minha filha de volta, mas eu estava com a minha mãe. Mas eu sei o quanto é difícil para as mães que precisam trabalhar e estudar.
e ter que ficar 24 horas longe de um filho, sem saber da rotina dele. E às vezes a criança cresce com um problema psicológico por conta que não teve a presença do pai ou da mãe para estar ajudando ele nas dificuldades emocionais. Então é muito difícil, é uma problemática muito grande e que sem querer a gente tem que aprender a viver de uma forma que a gente não tire essa parte da infância da criança com a gente, né? Tem uma parte também do Evangelho que fala, que eu achei interessante, que fala: dai a César o que é de César. Quando Cristo fala dai a César o que é de César, ele cobra da gente, não é que ele cobra da gente, cada um tem aquilo na medida que é proporcionado. Quando ele fala cada um segundo suas obras, então o que você está fazendo da sua vida para receber o que você cobra dele, né? Vamos dar um exemplo. Eu quero um serviço bom, né? Eu não estudo, eu tenho preguiça, eu não corro atrás, mas eu tô aqui toda palestra assistindo, tô sempre conectado, tô sempre ali, eu sou espiritualizado com Jesus. Mas será que eu vou conseguir esse serviço porque eu sou espiritualizado? Eu corri atrás? Realmente eu estudei para mim ter esse emprego bom que eu quero? Eu tô ali trabalhando de limpeza. Eu trabalhei muito tempo na minha vida de limpeza, não tenho vergonha de falar isso. Trabalhei 7 anos e 8 meses de limpeza na minha vida. E criei meus filhos sozinha. E eu ficava assim: Senhor, me ajuda, até quando vai ser assim? Até quando? Mas e aí? Chegou uma hora que eu falei: até quando eu vou agir? Porque Cristo age na minha vida a todo momento. Mas até quando eu vou levantar da cadeira e correr atrás dos meus objetivos? Que era estudar, que era tentar ter uma profissão melhor, tá? Para dar uma vida melhor para os meus filhos. Então, nós temos que repensar na forma como pedimos e o que estamos fazendo para merecer. Porque muitas vezes a gente fala: é fácil, a gente tem que viver para aprender. Realmente, se você não viver, você não vai aprender. Se você se trancar dentro de um cômodo e achar que a sua vida espiritual está ótima porque você não comete erros, você não comete falhas, engano seu, você está falhando nessa encarnação. Porque nós precisamos cometer erros para nós aprendermos com os erros. Não existe evolução sem erros, porque é através dos erros que nós conseguimos enxergar aonde é que está a nossa imperfeição. De sermos pessoas muito orgulhosas, arrogantes, achar que somos mais porque temos um nível superior. Como eu já ouvi gente falar isso para mim. Você só limpa o chão. Você não é ninguém. Quantas vezes eu escutei isso? De pessoas grandes que se achavam grandes e eu me inferiorizava perante a elas. E aí eu pensei, foi quando eu descobri a doutrina espírita. Oh, coitado deles. Porque eu ouvi a história da rainha que desencarnou. E quando ela chegou no plano espiritual, quem era superior dela? Era seu escravo. Então pensamos bem o que falamos para aqueles que vivem conosco em ambiente de trabalho. Principalmente, se tem pessoas que eu amo, são as pessoas que trabalham na limpeza. Porque eu sei o que elas sofrem ali todo dia. Porque infelizmente existem pessoas que não dão valor nas pequenas coisas, que são as grandes. Porque sem o serviço de limpeza não existe trabalho. Como que você vai trabalhar se ninguém limpa? Você vai viver na sujeira? Né? Como você vai ser um enfermeiro sem um técnico? Você vai medicar todo mundo? Não tem como. Você é um só e você precisa de todos. Nós somos um só e precisamos de todos. Uma família não é uma família só com um. Uma família é uma família com todos. Todos os filhos, mesmo que não tenha marido. Todas as mães, a mãe que está presente. Uma família não é exatamente aqueles que estão dentro da sua casa. Às vezes, os que estão dentro da nossa casa
é que faz o nosso inferno astral. Desculpa a maneira de falar. Às vezes o que você vem para a casa espírita e fala assim, quem já chegou na casa espírita e falou assim, ai, aqui eu tenho paz, aqui eu não tenho vontade de sair, aqui é minha família, eu estou na minha casa. Quem já não sentiu essa sensação de estar com alguém da família aqui dentro? Ser alguém da família, mesmo que às vezes a gente não tenha amizade com todos. Eu já me senti assim e me sinto assim sempre. Porque às vezes tem problemas que não dá para ser resolvidos por nós, infelizmente. Então às vezes a gente encontra paz na casa espírita. É onde a gente se conecta com aqueles que têm o mesmo pensamento e o mesmo estado vibracional que nós. Na verdade, é essa a explicação. É que nós estamos conectados com aqueles que têm o mesmo pensamento que nós. Por isso que o ruim está sempre com o ruim. O bom, ele não anda com o ruim sempre. Ele às vezes fica ali perto e tenta ajudar. Porque se você abandonar a pessoa, vamos supor, eu sou espírita, eu me acho a dona da verdade e eu sou dito regras. E eu acho que aquele que comete erro tem que ser execrado, porque ele não tem a mesma conduta que eu. Eu estou sendo egoísta, porque eu tenho que mostrar para aquele que ele precisa mudar e que a gente está aqui de braços abertos para ele, para a mudança dele. Então é isso. Nós temos que mudar muito e a gente tem que viver para aprender. E a cada dia eu aprendo mais um pouco. Com sofrimento, com renúncia, com alegria, com tristeza. Porque tudo é aprendizado. Até a alegria é aprendizado. O fruto de um trabalho é uma recompensa do seu sofrimento. E uma alegria, você vê um filho contente, porque você chegou em casa. Minha filha é assim, mãe, você chegou! Então aquilo para mim é uma alegria constante de saber que ela sente essa felicidade com a minha presença. Então é isso, meus irmãos, que eu vim passar para vocês. Espero que vocês tenham conseguido entender, né, o viver para aprender, que nós todos precisamos viver para podermos evoluir a cada dia na nossa existência, nessa existência. Como haverão outras e outras, com certeza, porque nós estamos em processo de evolução a cada dia. Eu vou passar agora a palavra para o Valdomiro, que agora é o passe, tá? Não desconectem aí e fiquem todos com Deus. Muito bem, caros irmãos, nós vamos nesse ponto nos preparar para o passe. Vamos nos preparar. Você já colocou aí a sua garrafinha com água? Já? Porque nós vamos, além de realizarmos a oração, pedir o passe, nós vamos também pedir a fluidificação da água. Tá? Então pegue aí, ainda dá tempo, pegue a sua garrafinha com água, para que nós possamos orar e pedir a energização. Pronto? Todos estão prontos? Então vamos, em o nome de Jesus. Nesse momento, procure se libertar de todo pensamento que seja contrário a essa realização. Procure se libertar de toda ideia contrária ao que nós estamos realizando. Os pensamentos ruins,
deixe-os de lado. Foque agora na família. Procure respirar fundo, 1, 2, 3 vezes, tantas quantas forem necessárias. E vai neste momento se aproximando cada vez mais de Deus, se colocando cada vez mais receptivo para esse momento do passe. Que o Senhor vá estendendo as suas mãos amorosas sobre a sua cabeça, sobre o seu lar, e vai sentindo as energias benéficas partindo das mãos amorosas do Senhor, te envolvendo, se concentrando nessa região do seu corpo onde há dor, e ela vai aliviando, ela vai eliminando a dor. Sinta que essa mesma energia se espalha pela sua casa, queimando tudo que seja negativo, procedendo uma limpeza das energias, dos fluidos. Sinta nesse momento o seu corpo tornando-se mais leve, porque ele está se livrando do peso da angústia, da tristeza, da amargura, da irritação de hoje e de todos os dias. Do mesmo jeito que a enxurrada leva as sujeiras, que essas energias bondosas vão retirando de você e da sua casa tudo que é negativo. Nesta hora, Deus opera no seu corpo uma bênção, transformando a sua vida, dando-te alegria, paz, harmonia, felicidade. Mais uma vez, respira profundamente, encha o seu peito de ar, solte e veja que nesse ar que você está expelindo, está indo embora o negativismo. Um leve calor te envolve, uma brisa suave vai te envolvendo, um leve arrepiar, é Deus tocando em você. Um calor suave, são os raios divinos te aquecendo. Pense agora no seu parente que está distante. Deseje para todos o mesmo que você está recebendo. Direcione agora suas mãos para a água que você aí colocou e sinta sua mão esquentar, formigar.
e sair dela energias que vão mudando as propriedades desta água. Muda o gosto, a cor, muda o cheiro, transforma em remédio abençoado. É o poder de Jesus se manifestando através das suas mãos. Agora nós estamos envolvidos em muita paz, muita tranquilidade, serenidade, luz espiritual, equilíbrio, proximidade com Deus. Agora, neste momento, todo o peso que estava sobre os nossos ombros desapareceu. Toda a angústia do nosso coração foi embora. Sentimos-nos leves, aliviados, felizes. Estenda suas mãos para o alto agora e dê graças a Deus. Dê graças a Deus. Diga: obrigado, Senhor. Obrigado por todas as bênçãos que o Senhor tem concedido na minha vida e na vida dos que eu amo. Que eu seja sereno em todos os dias do meu existir, para que assim, próximo de Ti, eu consiga sempre Te louvar. Sinto-me agora tal qual a criança que repousa no seu colo a cabeça e descanso o meu corpo e o meu espírito, sentindo-me reconfortado. Louvado seja o seu nome, Senhor, santo, bendito, agora e sempre. Que assim seja. E assim, meus queridos, nós chegamos ao final do passe e da energização da água de hoje, agradecendo de coração a cada um de vocês que estiveram conosco até agora, agradecendo a nossa irmã Jaqueline pela palestra, que o Senhor continue a abençoando, assim como a sua família, que o Senhor abençoe também a cada um que aí está conosco, extensivo às suas famílias. E olha, fiquem com Deus, tenham uma excelente noite de sono, um excelente repouso do corpo e que a alma permaneça ativa no mundo espiritual, aprendendo cada vez mais, trabalhando pelo bem da humanidade. E nós temos um encontro marcado amanhã, às 19 horas, pontualmente, quando estaremos mais uma vez orando. Gostaria de orar junto com vocês, 19 horas pelo Teams, mandarei o link e juntos nós vamos orar por todas as famílias. Recebam meu abraço fraternal e fiquem na paz do Senhor. Até amanhã às 19 horas.